Oba, 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 minha gente, olha eu aqui de novo. Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, vamos, vamos, vamos terminar aí a aula de Segunda Guerra, né? Saber o que veio depois, o que aconteceu depois que a guerra acabou. O que essa guerra produziu, o que foi feito, o que nasceu dela, enfim, o que veio depois da guerra, né? Quais são os seus desdobramentos, né? E para começar, o que uma o que uma guerra mais produz são mortos, né? E são mortos, porque na guerra a intenção é matar, né? Então, infelizmente é isso. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de alguns dos principais países envolvidos nos conflitos, o número de baixas desses países. Só a União Soviética, meus caros, perdeu 26 milhões de vidas. 26 milhões de vidas. Tá? É claro que tem aí entre militares e civis e todos os outros também. Aos Estados Unidos, enfim, só 400 mil, veja só. Não seja só, mas enfim, tem uma quantidade menor de pessoas mortas, porque a guerra não foi no seu território, né? A gente não teve muita coisa acontecendo lá, então isso aí é praticamente soldados que morreram em batalha. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando a guerra acabou, se descobriu, porque eram, na verdade, muitos boatos que tinham, várias histórias dos campos de concentração, e que se achavam muito exageradas essas histórias. Até que quando a guerra acabou, né, ou já no finalzinho dela, que começaram a ser descobertos esses campos de concentração, esses campos onde se aprisionavam as pessoas, ficaram aterrorizados. Né? As pessoas que descobriram, que foram as primeiras a chegar, que viram o que acontecia, ficavam estarrecidas. Aí a gente tem algumas fotos, são reais, tá? Essas fotos são reais de campos de concentração que os nazistas construíram na Europa. Aqui você tem a entrada do complexo de Auschwitz, que na verdade eram vários campos de concentração ao mesmo tempo. Né? Aqui a gente tem o interior de um galpão onde as pessoas dormiam amontoadas aqui, ó, tá vendo? E aqui, gente, isso aqui são corpos, são pessoas mortas. Os corpos empilhados, é como se fossem entulho. E tem várias fotos de várias cenas como essa em vários lugares. Tá? Então o que era isso? Os nazistas construíram campos de concentração para que as pessoas que eram considerados inferiores, né, povos inferiores, eslavos, ciganos, homossexuais, comunistas, deficientes, físicos, negros, enfim, uma série de outros povos que para os nazistas que se tinham, né, essa coisa do arianismo, que se consideravam uma sociedade, não, uma raça superior, né, eles levavam esses inferiores para ir, para trabalharem forçadamente. Né? Acho que eu já até comentei isso em uma outra aula, muito em parte para poder botar esse pessoal para trabalhar em coisas que os nazistas precisavam para se manter na guerra. Então eles ficavam aí e liberavam uma força masculina toda para ir para a guerra, né? Liberavam os alemães para irem lutar, enquanto eles trabalhavam forçadamente. Mas no final da guerra, eles botaram em prática um plano que eles tinham chamado de solução final. E o que era a solução final? Era o extermínio sistemático dessas pessoas. Matavam essas pessoas. Tá? Eu não lembro agora se foi Auschwitz, se foi o Birkenau, um desses campos de concentração chegou a matar 6 mil judeus por dia.
6.000 judeus por dia. É muita coisa, gente. Foram 6 milhões de judeus mortos. Fora os outros povos. É porque os judeus foi a grande maioria da população que eles mataram nesses campos. Mas, claro, tem milhares de outras vítimas também. Então foi uma coisa muito complicada, assim. Talvez seja a coisa mais chocante da guerra. O Holocausto. Pela frieza com que a coisa foi feita, né? E aí você pode ver vários filmes sobre esse tema. Tem o menino do pijama listrado, tem, enfim, outros também, mas o que eu prefiro, que pra mim é definitivo para entender, tem o pianista, mas o pianista não fala muito de campo de concentração, né? Mas é A Lista de Schindler. Veja um filme chamado A Lista de Schindler, se você ainda não viu. É um filme obrigatório para todo mundo. Todo mundo precisa ver A Lista de Schindler. É um filme maravilhoso, é lindíssimo. Nossa, é muito bom. Tá, então vejam, vocês vão entender muito como funcionava, como era a frieza, como eram tratadas essas pessoas. Tá? Outra coisa da Segunda Guerra foram as conferências. Acabou a guerra, e agora? O que a gente vai fazer? Então os principais líderes dos países vencedores, os aliados, né? Churchill, Roosevelt e Stalin, né? Churchill pela Inglaterra, Roosevelt pelos Estados Unidos, só que o Roosevelt morre no meio desse processo aqui todo. Então nessa última conferência aqui de Potsdam já é o Truman, que é o cara que substitui o Roosevelt, e o Stalin da União Soviética. Então temos aqui 3 principais conferências, né? Teherã, Yalta e Potsdam. Essa foto é tirada na conferência de Yalta, onde começa aí a briga pelos territórios e pelo que se pode ter da guerra. Então o Stalin já queria o pedaço que ele dominou todo, e aí você já deve ter visto naquele videozinho que eu deixei lá para você ver o tanto que a União Soviética avançou para chegar na Alemanha. Então ele pediu isso. Em Yalta decidiram que iam criar uma organização de Nações Unidas para evitar guerras, né? Para que as coisas pudessem ser conversadas e pudessem ser resolvidas na diplomacia, porque, cara, não dava mais para ter guerra. Ainda mais com o armamento, com o poder de fogo, de destruição que os países chegaram. Com a bomba atômica, que a gente vai falar mais para frente, né? A divisão da Coreia e confirmando aí o controle da Europa Oriental toda para o Stalin. E o de Potsdam, que decidiu várias coisas a respeito da responsabilidade da Alemanha sobre a guerra. A Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização, se eu não me engano, de 20 bilhões. Não lembro agora se de dólares ou se de reais e tal. O que para a época era muito dinheiro, que ela pagou com tanques, com aviões, enfim, com coisas que ela tinha que ela podia pagar. E a divisão da Alemanha, tá? E da capital Berlim. Além de, olha aí, ó, a divisão, tá vendo? Isso aqui tudo é a Alemanha. A Alemanha foi dividida em 4 zonas. A vermelha ficou com a União Soviética, a verde com a Inglaterra, a azul com a França e essa amarela aqui com os Estados Unidos. A Inglaterra e a França depois abriram mão desses territórios porque alegaram que não tinham condições de administrar isso, porque tinham que reconstruir seus países. Então os Estados Unidos acabou ficando com isso tudo. E aí dividiu entre Estados Unidos e União Soviética. E aqui está Berlim, né, que trazendo para cá, Berlim também foi dividida, muito parecida a divisão com a divisão da própria Alemanha. Então a gente tem Berlim Oriental, que ficou com a União Soviética, e a Berlim Ocidental, que também foi dividida entre os 3, e eles depois saíram, né, a Inglaterra e a França saíram, e os Estados Unidos ficou aí dominando isso aqui. E aqui passava o muro de Berlim, que dividia aí a cidade, tá? Aqui impedia, na verdade o muro pegava isso tudo aqui. O muro, na verdade, ele cercava a Berlim Ocidental, tá? Para que não pudesse entrar nem por aqui, nem por aqui, nem por aqui, nem por aqui. Que quem era do comando da Alemanha não entrassem aqui
em Berlim, tá? Na Berlim Ocidental. Então, o Muro de Berlim passava aqui, dividia justamente essa parte que era na cidade sob domínio ocidental, que a gente chamou de Berlim Ocidental, da Berlim Oriental. Beleza? Bom, outra coisa também foi julgar as pessoas pelos crimes de guerra. Né? Então a gente teve aí o Tribunal Internacional de Nuremberg, que pegou os líderes nazistas que sobreviveram, né? Porque muitos foram mortos, outros se mataram, e julgou os crimes cometidos por esses líderes. Foi um julgamento histórico e tal. Alguns foram condenados à morte, outros à prisão perpétua, alguns outros a penas de 10, variavam de 10 a 20 anos, e acho que 3 foram inocentados. Outra coisa que se decidiu foi a criação do Estado de Israel, né? Muito por conta de todo o sofrimento que o povo judeu teve na Segunda Guerra, né? E eles começaram a pedir um país, um território nacional para eles, onde as perseguições acabassem e tal. E se pensou em Israel, lá na Palestina, que é uma terra que eles também ocupavam e tal. E foi concedida a criação do Estado de Israel, em 1948. Tá? Só que não se criou o Estado palestino ao mesmo tempo. E isso criou uma briga que vem se arrastando há muito tempo, até hoje. Tá? Então você vê aqui a parte verde era a parte palestina e a branca é a parte dos judeus de Israel. Então você vê como foi crescendo aqui a parte de Israel aí, e como a Palestina foi ficando sem território, né, diante do território que ocupava antigamente. Então essa questão territorial aqui, ela é disputada até hoje seriamente, com graves conflitos aí entre os dois povos, tá? E é claro também que a gente teve a questão da... não, a bomba atômica foi na outra aula, né, gente? Ih, tô viajando, tô achando que tinha esquecido de botar aqui. Não, a bomba atômica eu falei na outra aula, é verdade. Mas enfim, a gente tem aqui também a questão da Guerra Fria, né? O mundo já começa a sentir os efeitos da divisão aí entre a União Soviética e os Estados Unidos, a divisão dos dois, do mundo, e de duas grandes potências com armas de fogo muito letais, com poder de letalidade gigantesco, né? A União Soviética, logo depois, ela consegue também fazer a sua própria bomba atômica. Se eu não me engano, em 55 ela consegue desenvolver a bomba atômica, e as duas maiores potências antagônicas do mundo têm esse poder em suas mãos, o que traz um grande clima de tensão no mundo que durou muito tempo. Mas isso é papo para outra aula, beleza? Então, a gente faz os exercícios aí que a gente mandou, assistam as aulas direitinho e levem suas dúvidas para as lives, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.